Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Esse é o nosso Log Comex Talks, podcast que a gente está gravando aqui no Comex Tech Forum 2024, promovido pela Log Comex. Eu sou a Roberta Fogueral e hoje tenho aqui comigo... Evandro Cassiano. Boa! E... Victor Arroio. Victor Arroio, que é do Itaú BBA, certo, Victor? Exatamente. Eu cubro tecnologia no Investment Banking. É pouca coisa, né, Victor? Pouca coisa. E o Evandro Cassiano, por favor, Evandro, se apresente, nada melhor do que você mesmo para falar quem é você. Olá, eu sou então Evandro Cassiano, diretor de operações da Trace Finance, fintech correspondente cambial e que atua com tecnologia aí pelo menos há 7 anos também. Top. Pessoal, a gente está dentro de um aquário gravando o podcast aqui do Log Comex Talks. Então, às vezes as pessoas passam, dão tchau, dão uma interferência. E, embora seja gravado, vocês vão ver assim, uns olhares, uns tchauzinhos, porque o evento está bombando. A gente está gravando um dos primeiros podcasts aqui, né, do Comex Tech Forum, mas tem muita gente, então a gente está esperando aí um dia repleto de novidades para o comércio exterior e como é que essas novidades do comércio exterior impactam o mercado financeiro, que esse é o objetivo da nossa pauta hoje. E aí o pessoal da Log, que sabe que a gente não respeita a pauta, eles prepararam uma pauta aqui pra gente, eu vou tentar seguir, tá? Por favor, vai. Vou tentar, Roberta. porque hoje me deram uma tarefa assim, é um trabalho hercúleo. Eu tenho 30 minutos para fazer esse podcast apenas. Deus, hein? Já pensou? Então vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre como que a gente desburocratiza o mercado financeiro por meio da tecnologia. O Evandro é um cara que trabalha numa fintech, é o diretor da Trace Finance, uma baita fintech. Eu piloto a área de serviços financeiros aqui na Log Comex. Fui 20 anos no mercado financeiro. Victor, quero ouvir de você. Como é que você enxerga que a tecnologia ela é uma aliada? O custo está ficando cada vez pior? Como é que você enxerga essa questão da desburocratização aí do processo? Não, claro. Eu acho que o primeiro ponto é a gente reconhecer um pouco sobre o panorama que a gente está, né? Então, hoje, o Brasil é reconhecidamente um dos lugares mais complexos em termos regulatórios, né? Então, assim, em média, você tem uma estimativa num índice de facilidade de fazer negócio, que a gente está numa posição acima de 120 num ranking de 190 companhias, né? O relatório do Banco Mundial. Isso corrobora muito também com os dados da Febraban. Então, quase 20% dos custos operacionais dos bancos é relacionado a compliance Quanto? e questões... Quase 20%. 20% do orçamento operacional está com custo regulatório. Exatamente. Regulatório, compliance, Sim, esse tipo sim. de coisa. Então, tudo isso fez historicamente com que fosse muito difícil para os novos players participarem de maneira eficiente desse jogo. Então você sempre precisou ter uma estrutura robusta, com gente e recursos. A partir da adoção das novas tecnologias, né, impulsionada principalmente pelos investimentos em infraestrutura de tecnologia, então a chegada do 4G em 2012, por exemplo, final de 2012, começo de 2013, você teve uma abertura para que todas essas iniciativas de digitalização fossem de fato não só adotadas pelo público e passassem por uma primeira fase de teste de credibilidade, mas também com que os investimentos viessem para essas companhias. Então a tecnologia, historicamente, principalmente em ambientes como o Brasil, ela se mostrou fundamental para você aumentar a competição, né, entre os agentes de mercado e, em última instância, melhorar o nível de serviço para os consumidores finais, e aí você entra num ciclo virtuoso super importante, que é o que a gente está vendo hoje em dia. E essa melhora, né, Evandro, que é melhorar o ambiente, não gosto das palavras muito clichês, você já sabe, né, porque a gente já faz podcast junto, mas democratizar o acesso dos produtos financeiros para o público de uma maneira geral, seja ele consumidor do dado, seja ele o usuário final do dado, como é que você vê isso lá na Trace? Qual que é o papel da tecnologia que você tem destravado, como gosta de falar o Carlos e o Helmut aqui na Log, como é que você tem destravado esse mercado?
Primeiro, bom dia, Rô, bom dia aos nossos ouvintes aí, o Victor, que acabei de conhecer, um super prazer. Acho que é muito importante a gente dizer que a gente teve exemplos claros aqui no Brasil, né? Acho que tem o exemplo Nubank ali, bem emblemático, Sem dúvida. do que ele trouxe de inclusão através da tecnologia. Então, era impensado, e até comentando o que o Victor estava falando, né? Tanto o custo regulatório quanto a falta de tecnologia, eu acho que o cruzamento desses dois gerou uma falta de escalabilidade, que então a gente tinha até 10 anos atrás as agências, então com alto custo, inclusive físico, né? E daí a gente vê então agora, chega a tecnologia recebendo investimento, muito de investimento, inclusive estrangeiro, os fundos de Venture Capital vieram pesado Pesados. através das fintechs, colocando um dinheiro que não existia. E convergindo com isso, a gente teve também esse custo regulatório, a agenda BC+. Ia falar disso, né? Então, a gente tem, claro, o Roberto Campos Neto como uma figura principal de aceleração, mas também a gente tem que ser justo que não nasce com ele, né? Então, já desde o Ilan, ali eu acho que é quando essa agenda assume uma agenda mesmo de tecnologia dentro do regulador. Então, você tem uma flexibilização da lei, que faz com que a tecnologia consiga conversar. Sem dúvida. E eu acho que a gente chega num momento até, inclusive, que eu acho que a regulamentação ela é mais inovadora do que as empresas. Olha que interessante. Que as instituições, ou que os consumidores, que daí quero fazer uma provocação. E aí, sem aquele meme, para de provocar, vamos só viver bem, não vamos fazer uma provocação aqui, né? A gente fala que a tecnologia, ela é essa... Ela tem esse viés de facilitar, né? Mas ao mesmo tempo tem a questão do custo. E aí ele é um problema ou é uma solução do ponto de vista da instituição financeira. Queria ouvir o Victor e quero ouvir você também. E mais ainda, ela para o usuário final, o usuário brasileiro, né, o player de comércio exterior, o importador, o exportador, o agente de carga, o recinto alfandegado, o armador, enfim, esse player, ele tá aderente à tecnologia? Ele tá mesmo afim de consumir? Por que eu pergunto isso? Porque não raro, quando a gente vai apresentar dados de comércio exterior, visibilidade de dados de comércio exterior com as nossas ferramentas para o mercado financeiro, eu vejo o mercado financeiro até assustado com a quantidade de dados que nós temos do comércio exterior. Então, eu queria entender, na percepção de você, assim, assusta porque é muito bom, assusta porque a gente está indo numa velocidade absurda seguindo a agenda de Bob Fields, né? Seguindo a agenda pilotada aí pelo Roberto Campos Neto, querido, um beijo, viu? Já deixar aqui de novo os meus protestos de elevada estima ao presidente atual do Banco Central. Mas quero ouvir de vocês isso. Se vocês puderem comentar um pouquinho, Victor. Acho que o grande ponto de partida, quando você tem uma abundância de dados que a gente vê hoje, acho que essa primeira etapa, ela tem uma entrega muito positiva, e a grande dificuldade é como esses dados são interpretados, processados, e como os insights são usados para a tomada de decisão. Perfeito. Então, o que a gente escuta e aí diariamente nas discussões com os nossos clientes, os founders de tecnologia, management, que tem cada vez mais um desafio de sair da cabeça de gestão tradicional e pura para entrar um pouco mais na dimensão estratégica e até técnica muitas vezes, porque é necessário entender como esse dado vem, de que maneira você pode usar, quais as limitações que você tem. Então, LGPD, quando você está tratando de dados das pessoas físicas. Então, acho que assim, a abundância de dados, ela tem se mostrado num estágio avançado, dentro das soluções que a gente vê hoje e o que as companhias têm oferecido. O próximo passo é como você organiza isso de maneira a extrair eficiências, e aí os sistemas desses players, né, todas as soluções de analytics, de inteligência, machine learning, todas essas aplicações que a Logcomics, por exemplo, oferece para os clientes, tem papel fundamental para o passo seguinte. Uma vez educado esse cliente e versado nessas ferramentas, ele consegue, de fato, focar no business dele, no core dele, e aí a barreira tecnológica passa a existir cada vez menos, e aí as eficiências na indústria como um todo, que começam
pode começar no embarcador, depois o shipper, as empresas que atuam no ecossistema de seguros dentro do comércio exterior. Boa. Então você tem um destravamento de valor muito grande. Então, eu acho que essa primeira etapa ela tá super endereçada e clara para os agentes de mercado e para os participantes. E aí, essa etapa intermediária que a gente está agora, que são as soluções trazendo os insights e dados acionáveis, né, para decisões de negócio, é onde a gente está vendo boa parte dos investimentos e interesse dos diferentes atores de mercado. Então, acho que é super importante essa agenda, essa discussão, e aí todos esses players recebendo esses investimentos que se intensificaram ao longo dos últimos anos, promovem não só eficiência operacional em si, mas do ecossistema como um todo. Boa. Até um insight que eu tenho a partir da sua fala, Victor, é inclusive essa, né? Acho que a gente teve uma barreira de pessoas, Rô. A barreira de pessoas na interpretação dos dados. Então, a Era Data trouxe uma quantidade de dados tão absurdo que as pessoas não sabiam lidar com ela, não sabiam interpretar e tomar decisões a partir da quantidade nova de dados que elas tinham. Então, acho que o primeiro impacto da Era Data é o susto. E aí eu acho que também é onde, agora, a inteligência artificial, ela está ajudando. Demais. Inclusive na interpretação desses dados, que a gente não tinha capacidade humana para fazer a partir dele. Então, quando a gente começa a cruzar a quantidade de informação que tínhamos com a inteligência artificial ajudando na interpretação, a gente começa a ter uma tomada de decisão muito melhor. E essa tomada de decisão, os insights, a partir da leitura dos dados, vão produzir, e já estão produzindo coisas incríveis, né? Eu acho que então o cruzamento da era data e a era da inteligência artificial é o momento que a gente chega com grandes oportunidades. Eu acho que a gente está num momento crucial de quem souber fazer isso agora vai sair na frente e vai conseguir um avanço importante de destravamento do mercado. Não, e é importante, eu sempre gosto de fazer esse disclaimer, que é a questão de a inteligência artificial e a machine learning, elas não são vilões, né? Elas são aliados, porque existe ainda o clickbait aí da vida, né? Tipo, não, vamos falar quem que vai nascer primeiro, ovo ou a galinha. Então, porque a machine learning ou a inteligência artificial vai acabar com esse processo. Pelo contrário, né? A gente tem um dos produtos que a gente tem mais IA embarcada, né? É o catálogo de produtos que é necessário para do INPE, né? Que é o novo processo de importação, já não tão novo, vamos dizer assim. E a assertividade do que a gente tem de IA aqui deixa o pessoal falar, não é possível, né? Como assim? Está furtando dados. Da onde vem esse dado? Então, quem não é de tech, né? E aí eu tenho essa licença poética para me considerar uma pessoa que não sou de tech, né? Eu estou em tech. Realmente chocante o que a gente consegue fazer. E aí faz todo sentido a fala do Victor, que são os ganhos operacionais que tantas instituições ainda não conseguiram engatar uma quinta marcha aí, não estão ainda num voo de cruzeiro com os dados intermediários, né, em relação ao comércio exterior, por exemplo, como o próprio player do comércio exterior ainda é muito desconfiado em relação a como os dados são obtidos, ou não é possível que essa máquina faça isso, né, que eu estou dando esse insight, ela está me traduzindo num dash, ela está me traduzindo numa informação. Então eu vejo esse como um desafio educacional do mercado, né, e aí, para que a gente consiga superar esse desafio educacional do mercado, a gente precisa contar com as instituições financeiras, com os correspondentes, com as empresas de tech. E aí queria que vocês também comentassem um pouco de qual que é a percepção de vocês. A gente vai romper essa resistência do usuário final, que ainda, né, é resistente, já melhorou muito, mas ainda é resistente, com o quê? Na minha percepção, é a parada educacional. Assim, realmente mostrar, deixa eu dar 20 passos para trás, deixa eu te explicar o que é um player, deixa eu te explicar o que é um stakeholder, deixa eu te explicar o que é uma IA, o que é uma machine learning, e deixa eu desenhar a conta do benefício operacional para você. Educando. E vocês, começando pelo Victor, o que você acha disso? Não, com certeza. Eu acho que essa
esse estágio educacional, quando a gente fala de adoção de novas tecnologias, ele é inevitável e muitas vezes é um ponto, é uma dor importante, né, na adoção dessas novas tecnologias. O Evandro comentou há pouco, né, sobre a necessidade de formar pessoas capazes de interpretar os dados, com conhecimento técnico. Então, de maneira geral, a parte educacional, e é algo, inclusive, que as companhias de tecnologia vêm investindo bastante, cada vez mais se tem um foco em conteúdo, mesmo dentro de ofertas B2B. Porque as companhias, de novo, elas estão preocupadas, um CPG, ele está preocupado com as tendências de mercado. Sobretudo o B2B precisa disso, né? Sobretudo o B2B, ele está preocupado com as tendências de mercado, o comportamento do consumidor, as dinâmicas do varejo. Ao longo do tempo, todos os negócios eles vão ter os dados embutidos no core, só que é um processo que a gente ainda não está lá. Então, é importante que você tenha um time preparado não só versado em tecnologia e dados, mas que entenda de negócios. Tecnicamente, a regra do negócio. Exatamente, entenda do negócio. E do outro lado também, né? Então, a pessoa que entende do negócio precisa ter acesso, principalmente com termos que sejam de fácil assimilação, Sim. né? Uma didática. Um glossário. Um glossário, exato. Depara, né? Exatamente, um summary bem feito. Sim. Só que sem perder a parte técnica. Então, com certeza, essa parte instrucional, educacional, a gente tem visto como chave. Isso foi bastante forte, principalmente na adoção das soluções financeiras digitais, os bancos digitais. Então, o processo de bancarização da população. Sim. E hoje a gente vê isso muito forte no B2B também. Então, se tinha muito uma crença que o B2B era uma venda mais fria, você tinha uma venda muito técnica, baseada em preços. Então eu falo com o CTO, mas o CEO não participa dessa decisão porque é uma questão de tecnologia. Hoje mudou bastante. Bastante. Então você tem a interface entre os diferentes stakeholders e as diferentes partes interessadas na adoção das soluções, que faz com que cada vez mais essa parte de conteúdo educacional tem o papel cada vez mais fundamental, não só na venda, né? não só no processo de aquisição de clientes ao longo do tempo, mas de fato na sedimentação dessas tecnologias dentro dos businesses. Sem dúvida. Sabe o que eu enxergo? Que a gente está nesse movimento que, inclusive, a adoção da tecnologia, ela vai acabar passando, inclusive, por esse momento de, para alguém aderir, vai precisar entender. Só que quem precisa entender, como o Victor falou aqui do B2B, primeiro a instituição financeira passar por essa adesão da tecnologia internamente, né? Eu tenho brincado que tem um mínimo que você precisa saber para não ser um idiota hoje, e é um mínimo de tech. Então, eu estava falando, antes você podia segregar essa conversa pro CTO e dizer um assunto de tecnologia, mas a gente está num movimento que as tecnologias novas, elas só vão ser adotadas de forma a trazer escalabilidade para os negócios quando elas estiverem educadas, que é o caso Pix. Então, algo que todo mundo consegue compreender. Você vê, foi uma linguagem educacional simples, assimilação, simples, né? Mas primeiro, inclusive, dentro das instituições. Sim. Então, o B2B precisa. Então, antes da gente falar do grande público, a pessoa que está na ponta vendendo essa tecnologia, ela precisa entender Drex, Open Finance, a gente tá falando quero falar disso. A gente está falando de blockchain, a gente está falando de ativos virtuais, da tokenização da economia. E já chegou no comércio exterior. Não, mas eu fui procurado na Febrabantec por uma pessoa de logística do comércio exterior, falou, eu quero tokenizar, faz sentido isso? Eu falei, meu amigo, faz! Ótimo, vamos conversar. Meu Deus! Só que esse gigantismo não chegou. Então, esse processo educacional, ele vai ser fundamental. Por quê? A tecnologia só vai ser adotada pelas massas quando dentro a gente internalizar, essa cultura tech. Deixar de ser área para ser cultura. E aí, quando você fala em blockchain, você fala desse case da Febrabantec, que era um evento que nós estávamos também lá, era um agente de carga? Quem era que te procurou? Ele era uma empresa logística. De logística. Então, ele era uma empresa de logística internacional. Provavelmente um agente de carga. Exato. E eu estava num painel falando sobre o Drex.
Sensacional. E daí no meu painel sobre o Drex, eu falei, olha, o Drex tem uma caminhada aqui, antes o ativo precisa estar tokenizado. Quando ele falou, acabei de falar, ele foi me procurar no final, ele falou, como eu faço? E a gente já está discutindo isso com ele. E aí, para você que está aqui nesse podcast, eu sugiro fortemente que vocês sigam aí o Victor Arroyo nas redes sociais, o Evandro, eu, a Log, porque com frequência a gente está publicando vamos começar pelo Cartilha Caminho Suave, agora revelei a minha idade. Cartilha Caminho Suave. Peguei só uma referência antiga, só para dar um charme no podcast. É vintage. Só para dar um charme no negócio. Eu mesma nem sei o que é isso. Você viu no Google. Isso, mas a gente, muitas vezes, a gente dá um passo para trás para falar, peraí, deixa eu te explicar. Né, o que vai ser blockchain? Eu vou vender o carro sem precisar fazer o documento no cartório. Pessoal, isso aí é o que o Estadão, a Folha de São Paulo divulgam para o grande público conseguir compreender. Nós que fazemos parte do ecossistema do comércio exterior, do mercado financeiro, nós que fazemos essa interface entre o comércio exterior e o mercado financeiro, a gente precisa entender qual que vai ser a aplicabilidade dessas novas tecnologias. Victor, queria que você comentasse um pouco sobre essa avalanche. Você não tem medo no final do dia? Tem até uma expressão em inglês, que eu não vou lembrar agora, que é a sensação de você estar perdendo alguma coisa. Todo dia, parece que termina o dia, você fala, o que eu perdi hoje? Que saiu FOMO, de novo? né? Fear of Missing Out. Isso aí, Fear of Missing Out. O que eu perdi hoje que não deu tempo de eu ver que mudou uma lei, uma tecnologia? Comenta isso pra gente um pouquinho, Victor. Não, com certeza. Hoje em dia, assim, uma notícia de 1 hora, se você não sabe, já vai falar, putz, você está muito desatualizado. Tá postando de novo essa notícia? Exatamente. Então, acho que assim, e aí principalmente quando a gente fala dessas novas tecnologias, acho que tem um ponto aqui, que existe um deslocamento temporal grande entre as coisas que acontecem aqui e quando elas surgem, né, em outro lugar. Então, a primeira fintech considerada nos modos atuais é a PayPal, que foi em 98. Então, 12 anos depois, surgiu a primeira aqui. E aí, só em 2013, que começaram os bancos digitais e todo esse ecossistema do jeito que a gente conhece hoje. Sim. A mesma coisa aconteceu com boa parte dessas tecnologias. Algumas delas a gente conseguiu avançar e chegar num estado, inclusive, mais avançado. Acho que um Pix é um bom exemplo. Então, os Estados Unidos, nas iniciativas do FedNow, estão usando muito da referência da brasileira do Pix aqui, pelo sucesso que a gente teve. Tem uma dinâmica, né, super específica do país que fez com que, de fato, quase 40% das transações no ano passado fossem via Pix, né? Então, eu acho que, apesar dessa velocidade hoje ser muito alta e a gente até ter dificuldade, né, de estar sempre up to date, desses novos nomes, tecnologias, eu acho que algumas dinâmicas específicas do nosso país, do nosso ecossistema financeiro e das necessidades que a gente tem enquanto sociedade e mercado por tecnologia, fazem com que a gente consiga explorar muito bem algumas iniciativas. E aí o Evandro até comentou um pouco sobre as iniciativas do BC mais recentes. Eu acho que esse tem sido um bom exemplo de um agente do mercado financeiro, que não necessariamente é um ente privado, né? Sim. É um ente regulador, que teoricamente, historicamente, na verdade, representa, né, algumas dificuldades burocráticas, e a gente tem visto esse perfil mudar bastante. Então, eu acho que num ecossistema com esse tipo de dinâmica, como a gente tem visto agora, acho que a gente tem tudo para cada vez mais estar mais próximo do que está saindo de mais recente. Então, assim, eu vejo com bastante otimismo o nosso ecossistema e o posicionamento que a gente tem tomado, e o incentivo à inovação e empreendedorismo local. Eu vou ter que meter aquela pergunta não programada, né? Como é que uma instituição tradicional, como o Itaú, e sobretudo o Itaú BBA, né, que não é para qualquer um, não é para qualquer tipo de cliente, como é que ele olha para essas novas iniciativas, essa concorrência com fintech, correspondente, e uma galera vindo, socorro, meu Deus, porque não deve ser fácil você... Primeiro, não é possível dar cavalo de pau num transatlântico, né? O Itaú é um transatlântico. Uhum. Como é que você acompanha essa movimentação? Quantos práticos, né, que são aqueles barquinhos em volta ali do transatlântico a gente tem para conseguir manobrar uma organização desse tamanho e acompanhar tudo? Como é que vocês estão enxergando? Não, ótimo ponto.
Nos últimos anos, o banco tem investido muito em inovação e tecnologia, o time de tecnologia é muito grande. Então, você tem uma empresa de tecnologia dentro do Itaú. E tudo começou principalmente Há muitos anos tem, né? Exatamente. E tudo começou primeiro com os processos internos, uma série de melhorias internas de automatização de processos. Então, Sim. primeiro a lição de casa, uma infraestrutura mais moderna, eficiente, e ao longo do tempo isso passou para os consumidores finais. Então, a digitalização foi uma etapa muito importante. Hoje, mais de 70% das interações são digitais do banco. Então, você imagina que o maior banco da América Latina, com um número incomensurável de agências, né, no Brasil, 70% das interações digitais, o que você faz com todas as outras agências? Então teve uma mudança importante de mentalidade. E além disso, aí iniciativas mais recentes, como por exemplo AI, né? Hoje, praticamente dessas 70% das interações, 60%, mais de 60%, são resolvidas inteiramente com chatbot. Então você imagina a eficiência que você consegue A tecnologia destravar. que está embarcada nisso aí, né? Exatamente. Então, de fato, é uma mudança que requer não só uma adoção tecnológica, mas uma mudança de paradigma e mentalidade, Sem dúvida. que foi muito importante na transformação do banco e, enfim, tem colhido bastante frutos nos resultados. Pessoal, chegando naqueles minutinhos, nos últimos minutos aqui acho que da última pergunta, a gente olhando para um evento como esse, né, que é o Comex Tech Forum, a gente está esperando aí um público de mais de 3.000 pessoas, já está bem cheio. Vocês não estão vendo aqui nas câmeras, mas o negócio só não para de entrar gente. O que o Evandro da Tracy busca num evento como esse, Evandro? Primeiro, a atualização, né? Tá. Tem muita gente boa, os painéis são incríveis, e eu acho que essa conversa do mercado tradicional, como é o mercado do comércio exterior, a gente sobrevive disso, né? O mundo sobreviveu e chegou até aqui por conta dessa troca. Sim. E quando você vê uma empresa de tecnologia igual a Log, colocando esses pratos e colocando todo mundo na mesa, os diversos players, então assim, a diversidade dos assuntos, a qualidade dos painéis, eu acho que isso é o que a gente vem buscar, principalmente uma atualização e, claro, um bom networking. Boa, boa. E você, Victor, o que tu vem ver num evento como esse? Acho que perfeito, acho que a colocação do Evandro, atualização, então principalmente uma empresa que aplica tecnologia, né, da maneira que a Locomex aplica numa indústria tão tradicional, acho que tem bastante interação para acontecer, bastante coisa para aprender com as pessoas que fazem parte desse ecossistema, entender a cabeça dos diferentes agentes. Então, você tem o comércio exterior, mas é um mundo à parte. É um mundo à parte. Então, você tem diferentes atores de diferentes interesses. Quando você consegue entender como esses interesses estão organizados, e um evento como esse, que consegue juntar, né, as diferentes etapas da cadeia, os diferentes processos, acontece, acho que a visão completa, né, o tal do big picture, acho que ele fica muito mais claro, e aí sim, os diferentes avanços específicos em cada uma das frentes fazem sentido em conjunto. Sim. Então, acho que a colaboração e a visão geral enquanto ecossistema, eu acho que é um dos principais benefícios que a gente pode tirar num evento como esse. Excelente. E já pensando que a gente está em setembro e faltam, sei lá, 100 dias para o Natal, já está na hora da gente começar a pensar em perspectivas 2025, né? O que você acha que vai acontecer? Tem mais alguma coisa nova para o Banco Central soltar até o final do ano? Porque, veja, né, amigo? Bem, amigos, nós tivemos uma avalanche de novidades e ouso dizer que tem bastante coisa ainda, principalmente na área de bets, na área de outras frentes, né, aí do mercado financeiro também. O próprio Drex está amadureceu muito, né? Acho que 2024 foi um divisor. Mas o que você espera de perspectivas aí para 2025 nessa junção do tradicional mercado financeiro e comércio exterior e a tecnologia? Para onde a gente vai? Acho que
duas coisas que me chamam muita atenção, pensando em regulamentação, como você pergunta, é a questão do Bank as a Service, que Boa. ele já acontece fortemente, mas agora regulamentado, eu acho que é o divisor de águas para quem ainda não estava embarcado, agora embarcar. Assim como foi com as bets. Sem Né? As dúvida. pessoas têm medo enquanto você não tem regulamentação. Sim. Então, esse mercado, ele cria uma insegurança jurídica quando não há. E o Banco Central prometeu que até dezembro ele entrega ali pelo menos as consultas vai públicas soltar, isso. certeza. Então, assim, você falando de Bank as a Service, daqui a pouco tá todo mundo virando banco, né? A fintechização do mundo. Dizem que E- o destino de qualquer De empresa qualquer é empresa. ser uma fintech. Então, acho que a gente vai ter esse grande avanço. Acho que 2025 vai ser muito forte. E a tokenização da economia que passa pelo Drex, né? Inclusive, agora na segunda leva de casos, né? Houve a apresentação, inclusive, de objetos de trade finance. Então, já vamos começar. Caramba, Exatamente. e Então, que é o um comércio- produto complexo de colocar Exato. nessa caixinha, né? Exato, porque envolvem outros players, tem o Sim. ICC ali por trás, né? Você tem a UCP 600 que regula isso, enfim. Então eu tô até curioso, né? Mas já foi apresentado por um player dizendo, olha, a gente vai tratar e o nosso estudo de casos é baseado no Trade Finance. Então, Caraca. assim, a tokenização da economia vem forte e são os dois que eu aposto ali para 25 colocar os olhos, tanto como Evandro Entusiasta? entusiasta da tecnologia, quanto a própria Trace Finance com isso. Boa. E você, Victor, o que você tá vendo aí de perspectivas 2025? Eu acho que além dessas, tem uma agenda muito, muito forte de expansão das iniciativas que já existem. Então, o Open Banking já bastante adotado, mas ainda tem uma agenda dentro, na verdade, do Open Finance, de você expandir, né, a adoção e realmente eliminar a fricção. Então, todos os processos de onboarding, KYC, eles têm potencial de serem ainda mais otimizados. Então, acho Sim. que tem uma expansão importante. Dentro do Pix, se tem a discussão do Pix parcelado, então que é uma discussão bastante atual. Mais recentemente também a discussão do Pix por aproximação, que são pequenos passos, Que só que win. fazem uma diferença muito grande. E eu acho que no mundo de Banking as a Service, como vocês comentaram, eu acho que é um pouco disso que você até citou, né, Roberta? Ao longo do tempo, essas companhias, independentemente do segmento, elas vão ter cada vez mais esses serviços financeiros, essas soluções embedadas nas plataformas. Então, todo mundo precisa de pagamentos, todas as companhias precisam de pagamentos. Então, hoje você já tem uma grande facilidade com as APIs abertas, uma série de ferramentas que eliminam, de novo, essa fricção, mas cada vez mais as companhias vão conseguir independência para fazer isso de maneira independente, né? Então, acho que esses são os grandes temas. E, de novo, do ponto de vista regulatório, acho que a gente, conversando dia a dia com os clientes, quando a gente olha há 18, 24 meses atrás versus hoje, os avanços Quântico. os avanços nas dificuldades e todos os processos que precisam ser feitos para as empresas estarem aptas a operar de maneira mais eficiente com pagamentos, concessão de crédito e todos os processos inerentes à operação, a gente vê um avanço muito grande. Então, acho que a gente está com uma visão bastante otimista. Eu também. Eu tenho uma visão de que nós estamos só começando. Só Isso. começando, né? Tudo que já aconteceu é só o começo. Não chegamos nem no fim do começo para entrar na metade do negócio mais maduro. Estamos bem começando Verdade. mesmo. Bom, pessoal, então, assim, como finalização, se você pudesse dar uma dica para um importador, um exportador, que está morrendo de medo da tecnologia, qual é a dica que você daria para esse cara? Essa também não estava no script. Essa aqui, Isso é pra você pensar agora. Sorte sua que vai pensar mais ou menos nessa linha. Vai me dar um Você tempinho não foi aí. legal Não, comigo, mas tudo bem. Eu acho que essa atualização, sem o medo, então, sem o FOMO, que eu acho que ele também gera uma ansiedade que não é Sem legal. esse medo de perder alguma Sem coisa. o medo de perder, mas já tem uma agenda da qual ele está bem endereçado, que ele precisa se atualizar.
Então, pessoas chaves que têm fornecido conteúdo de qualidade, que já resumem. Então, ele não precisa estudar tudo. Então, já tem a Roberta, entendeu? Já tem o Victor, já tem... A gente já está falando sobre isso. Então, que ele procure as pessoas certas para se informar, conseguem traduzir, principalmente porque tem um movimento que o Victor falou muito interessante, que é o que já está acontecendo fora. Sem dúvida. Então, quando você vê o que está acontecendo fora, claro, está ditando a tendência do que logo, logo vai acontecer aqui. Então, tá bem antenado quanto a isso, com informações de pessoas certas, das fontes boas, Sim. resumidas, para que pelo menos você entenda qual é o caminho a seguir. Top. E, Vitor, aí já olhando para o mercado financeiro, olhando para as instituições reguladas, assim, aquela dica infalível. Eu acho que, assim como o Evandro comentou, né, em relação aos dados, né, que todos nós, né, a gente está inundado, e também relacionado com o tema de pessoas, acho que são esses dois temas-chave. Então, acho que o primeiro, os dados, e aí as instituições financeiras aprenderam com o tempo, né, um segmento super tradicional, né, que historicamente se movimentou muito devagar, e hoje se vê num novo paradigma, onde a cada dia surgem 10 players novos fazendo a mesma coisa e numa velocidade alucinante. E historicamente, em 2021, receberam muito capital. Então, aceleraram muito as inovações. Então, acho que o primeiro grande ponto é não ter receio da utilização desses dados para avançar numa velocidade que, tradicionalmente, para as instituições financeiras parece muito alta. E o segundo, a gente falou da parte técnica, agora da parte humana. Tudo isso precisa de gente por trás. Sem dúvida. Então, assim, é muito importante entender não só a parte técnica e as pessoas que você precisa para levar isso, mas também entender as pessoas. Sim. Né? Como é que você controla o seu turnover? Como é que você cria uma cultura de utilização de dados e de tecnologia de ponta dentro de uma companhia que não tem o core como tecnologia, mas vai precisar ter. Então, acho que esses são os dois pontos. Então, você precisa explorar de maneira acelerada as novas tecnologias, e para isso você precisa de pessoas qualificadas e, sem sombra de dúvida, desenvolver estratégias de como otimizar a manutenção dessas pessoas, valorizar e desenvolver para que, de fato, esse core business caminhe cada vez mais integrado com o desenvolvimento das novas tecnologias. Maravilha. Pessoal, você vê que a gente teria muito mais temas para falar, mas me deram essa missão impossível, né, de falar só em 30 minutos. Chegamos ao final. Então, Victor, Evandro, em nome da Logcomex, eu, Roberta Fogueiral, agradeço vocês aqui a presença no Comex Tech Forum 2024, essa gentil participação de vocês aqui no nosso Log Talks, né, para a gente bater um papo. Desejo para vocês dois um excelente evento. Vocês baixem o aplicativo, por favor, para se coordenarem aí com as palestras, né, com o que não podem perder. E muito obrigada mesmo aí por ter cedido essa meia horinha, e bom evento para todos nós, né? Obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado, Evandro. Valeu. Até mais, valeu. Valeu, tchau, tchau.